Bom, como vocês podem ver, a gente vai fazer hoje esse pão maravilhoso, que eu chamo de pão da Vó Martinha, porque era o pão da minha avó, chamada Martinha, né? Então é um pão muito maciozinho, muito gostoso. Se você estiver procurando também um review sobre essa batedeira da Oster, é uma ótima oportunidade para você ver como que ela funciona fazendo um pão, que é uma coisa bem pesada, né? Então ela funciona muito bem, já vou falar isso de cara. Gostei muito e vamos lá para a receita. Bom, então a primeira coisa é pegar o bowl e colocar um tablete de fermento fresco. Você tem que esfarelar ele. Então tem que colocar uma colher de sopa de açúcar refinado. A gente tem que esquentar um copo de leite morno. Aqui a gente está usando o semi-desnatado mesmo. Só que nessa etapa a gente só vai usar um pouquinho só do leite. Então derrama só um pouquinho do leite nesse fermento com o açúcar, que é para ele fermentar. Usando uma espátula, a gente dilui bem os 3 ingredientes, tem que ficar líquido, bem homogêneo. Deixa descansar por 15 minutos, deixa quietinho. Depois ele vai voltar desse jeito, vai estar meio pastoso, assim, já vai ter fermentado, então vai ter mudado um pouco a textura. Agora a gente adiciona 2 ovos. Uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de manteiga, meia colher de sobremesa de sal, uma colher rasa de sopa de açúcar refinado. Lembra que o leite morno a gente só usou um pouquinho? Então agora a gente vai pegar todo o resto do leite morno e colocar junto no bowl. Agora nós vamos separar meio quilo de farinha de trigo, mas a gente não vai colocar tudo de uma vez ali no bowl. Então, por enquanto, a gente vai colocar no bowl metade da farinha, mais ou menos. Bom, chegou a hora de colocar o bowl na batedeira e começar a bater. Eu vou ficar um pouco quieta para vocês conseguirem ouvir o barulho que a batedeira faz conforme a massa vai ficando mais grossa. Agora que já bateu um pouquinho, a gente vai adicionar um pouco mais de farinha. De novo, a gente vai adicionar um pouco mais de farinha. O ponto da massa tem que ser no momento em que tem farinha suficiente para que ela não fique grudando no próprio pote. Então você vai ver que ela tá ainda grudando um pouco, mas mais pra frente ele vai começar a ficar a massa toda no batedor. É nessa hora que você pode parar de colocar a farinha. Conforme a massa vai ficando mais pesada, a batedeira começa a andar um pouco mais do que quando ela estava mais leve. Isso é normal, até porque a massa é bem pesada, né? Mas essa batedeira, esse modelo da batedeira é mais pesado. Se você olhar os modelos mais novos, é bom comparar qual que tem a base mais pesada, que ajuda a evitar dela ficar sambando na mesa. Dá pra ver agora que a massa já desgrudou das paredes ali do pote, né? Da batedeira. Então tá chegando a hora de tirar a massa e começar a sovar na mesa mesmo. Eu vou deixar agora o vídeo da parte de sovar a massa na mesa. Não vou cortar, não vou fazer grandes cortes, porque acho que isso é interessante pra gente ver como que faz.
Com a forma já untada, você coloca o pão que acabou de sovar dentro. E agora a gente tem que esperar ele crescer, dobrar de tamanho. Uma dica é você pré-esquentar o micro-ondas por 20 segundos e depois colocar o pão lá dentro, na forma, e cobrir ele com um pano. Na hora que ele dobrar de tamanho, por exemplo aí, você percebe claramente que ele dobrou de tamanho, você pode levar ele ao forno. Só é necessário pré-aquecer se for forno a gás. Se for elétrico, você deixa por 180 graus por 40 minutos. E se for forno a gás, você deixa por 180 graus por 45 minutos. No nosso caso, a gente usou o forno elétrico e ficou essa coisa maravilhosa que você tá vendo. Ficou muito bom. Eu indico fazer essa receita e eu indico também a própria batedeira da Oster, porque ela é muito boa, me surpreendeu. E o pão também ficou maravilhoso, então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!